Então, Que tá bom delícia. a gente começar? Então, É. pedir pro Alex, você pode compartilhar, Alex, a apresentação de hoje? Vou colocar as músicas, por favor. Então, sejam todos bem-vindos ao culto de adoração da Igreja Conexão aqui de Piedade, hoje dia 22 de outubro de 2023. Gostaríamos de começar fazendo a leitura bíblica de Salmo 25, de versículos 1 a 11. Pedir aqui, Tadashi, se puder ajudar a gente, fazendo a leitura de Salmo 25, versículos 1 a 11. Salmo 25, 1 a 11. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os maus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso, mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Amém. Amém. Bem? Obrigado, Tadashi. Pedir para a senhora Mariko fazer a leitura em japonês. Onegaishimasu. 詩編25編。主よ、我が魂はあなたを仰ぎ望みます。我が神よ、私はあなたに信頼します。どうか私を恥かしめず、私の敵を勝ち誇らせないでください。すべてあなたを待ち望む者を恥ずかしめず、乱れに真偽に背く者を恥ずかしめてください。主よ、あなたの王子を私に知らせ、あなたの道を私に教えてください。あなたの誠をもって私を導き、私を教えてください。あなたは我が魂の神です。私はひねもすあなたを待ち望みます。主よ、あなたの憐れみと慈しみとを思い出してください。
これは古から絶えることがなかったのです。私の若き時の罪と咎とを思い出さないでください。主よ、あなたの恵みのゆえに、あなたの慈しみに従って私を思い出してください。主は恵み深く、かつ正しく許せられる。それゆえ、主は道を罪人に教え、へりくだる者を公義に導き、へりくだる者にその道を教えられる。主のすべての道は、その契約と証とを守る者には慈しみであり、誠である。主よ、皆のために私の罪をお許しください。私の罪は大きいのです。アーメン。 Amém. Fazer um momento de oração agora. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento que a gente pode estar juntos como tua igreja, apesar de estar separados pela distância, mas juntos através da internet, mas muito mais pelos nossos corações que realmente buscam o Senhor. Lembra, Pai, do culto de hoje, lembra da pregação, lembra do mensageiro, que o Senhor possa estar abençoando. Agradeço por tudo, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedir para o Senhor Takahama fazer a oração, por favor. Oração. 愛する天の父なる神様、今日も兄弟姉妹たちとオンライン礼拝に参加することを許されたことを感謝いたします。次なる週も健康、そして危険よりお守りくださいましてありがとうございます。今日もヨハネの学びを学んでいきますけれども、このヨハネの学びの理解をますます深めることができますように、どうぞお助けください。世界のさまざまな出来事、特にテロ、テロリストたちによって世界が苦しめられておりますけれど、どうぞ神様が父よ、どうかこのテロリズムをどうかサタンの勝利としないように、どうぞあなたのコントロールをお願いいたします。今週も誠のクリスチャンになれるよう、一日一日を信仰を強める大事な一日一日として努めることができますように助けてください。この拙い祈りをイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。Então, continuando o nosso louvor, vamos louvar a Deus com o hino Jesus em Tua Presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar.
estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos aqui. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Então, agora vamos fazer o Pai Nosso, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora em japonês, pedir mais uma vez para o seu Takahama. Mas 天に増します我らの知恵を願わくは皆をあがめさせたまえ御国をきたらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日常の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ我らを心に合わせずばかり救い出したまえ国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。Amém. vamos louvar agora com o louvor todo do meu coração. Rei do universo, te dou meu louvor, com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer, melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono
jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser, o olhar tão doce que amou o meu ser. Bem, agora vamos fazer a leitura bíblica em 1 João, capítulo 4, versículos de 7 a 16. 1 João, capítulo 4, versículos de 7 a 16. Será que o Elias pode ajudar a gente fazendo a leitura? Posso sim. Por favor, então, Elias. Amados, amemos uns aos outros, pois... não consigo cortar aqui. Pois o que procede de Deus, pois o amor que procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Amém. Não, ainda tem mais. E vimos e testemunhamos o que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém. Obrigado, Juninho. Será que a senhora Tamai poderia fazer a leitura em japonês? はい。 1 João, capítulo 4, 7 a ではね、 16. 4章7節。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物として、御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかって誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、
神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは御父が御子を世に救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは神に対する神の愛を知り、私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は、神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。アーメン。Agora, antes de a gente ouvir a mensagem, né, então, o louvor Jesus, amigo Deus. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Então, gostaria de passar a palavra o Alex.
Já que essas salas já estão divididas, né? Você pode começar. Boa noite a todos. Hoje, quarto domingo de outubro de 2023. Um prazer estarmos juntos aqui de novo, podendo louvar a Deus e continuar aprendendo da palavra de Deus através da carta do apóstolo João, a primeira carta de João, que tem sido muito bom, né? A gente está aprendendo principalmente qual a diferença entre um cristão verdadeiro, porque ele escreveu para a igreja, né? Para os crentes, e ele alerta de vários perigos das pessoas estarem enganadas, né, a respeito, pensando que são cristãos e não são. Ele falou, semana passada a gente aprendeu, através do pastor Daniel, sobre os verdadeiros cristãos e os falsos, os verdadeiros mestres e os falsos, né? Então a gente está aprendendo bastante nessa carta a como realmente é um cristão verdadeiro, a fim de que nós mesmos, né, possamos ter essa certeza também, né? João escreveu, ele falou que ele deixou escrito para que os crentes saibam que tem a vida eterna, para que não tenham dúvida, para que possam ter essa segurança da salvação, segurança da fé, né? Então a gente fez a leitura aqui agora, e um tema recorrente nessa carta, né, é o tema do amor, né? Então nós estamos falando sobre a comunhão com Deus, e Deus é a verdade, Deus é amor, né? E deixa eu só compartilhar aqui a tela. Deixa eu mostrar aqui a minha. Só um minutinho. Aqui. Bom, então aqui uma coisa que Deus manda, né? Então, Deus é amor. Essa passagem é muito... Deixa eu só... Cadê minha... Mas não tá aqui a minha... Uma coisa que eu coloquei aqui não apareceu. Não há problema. Uma das coisas, né, que aqui a gente consegue ver, e que é uma coisa que todo mundo gosta, né, de ouvir: Deus é amor, né? E isso leva muitas pessoas a ter essa ideia que, porque Deus é amor, então está tudo bem, não temos com que nos preocupar. Se Deus é amor, ele sabe que a gente não é perfeito, que ele vai nos aceitar como nós somos. Ele, de fato, se nós não conseguimos levar uma vida totalmente reta, é por causa da nossa natureza, que a gente já nasceu assim mesmo, a gente tem a natureza pecaminosa. Então Deus é amor, tudo está bem. Mas examinando na palavra de Deus, né, a gente vê realmente Deus é amor. Só que ele não deixa de ser também. Deus não se resume a só apenas isso, né? A sua natureza são várias faces, várias verdades a respeito de quem Deus é, que a palavra diz. Uma das coisas que a palavra diz, que Deus é santo, né? Deus é santo, ele é puro, ele é justo, ele é reto, ele é o Senhor do céu e da terra, o Criador do céu e da terra. Ele é um juiz, né? Um juiz justo. E todos esses são verdades a respeito de Deus. Deus é um Deus
tão grande, tão bom, ao mesmo tempo tão justo, tão santo, e como que a gente pode conciliar todas essas, né, verdades de Deus e podemos nos relacionar com esse Deus, né, da maneira correta. É isso que a gente vai ver aqui hoje. São 4 coisas só que a gente vai refletir junto, né? O primeiro aqui no versículo 7 e 8, que Deus é a fonte do amor. Se a gente quer saber realmente o que é o amor, aqui no Brasil, no português, a gente tem a palavra amor, a gente usa para todas as coisas praticamente, né? Eu amo meu filho, eu amo meu cachorro, eu amo meu carro, eu amo tomar sorvete, etc. Mas na palavra de Deus, ele no grego, né, na palavra original, ele diferencia o amor. E quando a gente está falando aqui de amor, estamos falando aqui do amor de Deus, né? O amor ágape. E vamos ver aqui juntos. Então, no versículo 7 e 8, ele fala que Deus é a fonte do amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Deus é a fonte do amor. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Aqui são as características de Deus, né? Que Deus é amor, e as características de nossas, como filhos de Deus, a gente tem que, com a convivência, com o relacionamento com Deus, a gente precisa desenvolver. Ele quer desenvolver em nós também as mesmas características dele, né? E uma das coisas, né, que até tinha colocado aqui uma figura aqui, mas eu acho que eu coloquei no outro computador, não consegui colocar aqui para vocês. Eu coloquei uma ilustração de um porquinho, né, que eu vi uma curiosidade que um ator lá de Hollywood, George Clooney, ele tinha um porco de estimação, viveu durante 18 anos, né? E o pastor Hideo, eu lembro que ele usava uma figura, né, uma ilustração nas mensagens dele sobre um porquinho, né, que você pode pegar um porquinho, você pode levar para sua casa, dar um banho nele, colocar as roupinhas pet, você pode colocar um talquinho, perfume e deixar ele limpo e cheiroso, né? Mas a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai, se ele vê uma poça de água, uma poça de lama, ele vai deitar e vai rolar ali, né? Porque é o instinto, a natureza dele, né? E a gente também tem uma natureza, que é uma natureza pecaminosa, né? Que quer fazer a nossa vontade, quer centrado em si mesmo, centrado em nós mesmos, para fazer nossos desejos, nossa vontade. Por isso que um dos mandamentos de Deus, os mais difíceis, né, sobre a cobiça, né, para não cobiçar, porque a gente tem esse mal em nós, esse mal, essa natureza que nos arrasta para satisfazer nossos próprios desejos. Então, aí Deus está falando assim, dando um mandamento, né, para amar uns aos outros, mas Ele sabe que da nossa incapacidade, Ele sabe das nossas limitações. Mas isso não é desculpa para a gente não cumprir, não obedecer a palavra de Deus, porque quando Deus dá uma ordem, Ele dá também a capacidade, a capacitação, ele dá o dom, ele dá as condições necessárias para que a gente cumpra a ordem. Deus jamais faria isso, dar uma ordem sem nos dar ali a capacitação para obedecer, para cumprir, desde que haja em nós essa vontade, essa disposição de cumprir a vontade dele, né? Então, primeira coisa, então, que a gente aprende aqui, que Deus é a fonte do amor. E a fonte do amor é uma das facetas, uma das verdades sobre a natureza de Deus.
mas também existe a justiça de Deus. Por isso a gente vai ver aqui no versículo 9 em diante, ó, no versículo de 9 e 10, a gente vê assim, ó: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como que ele manifestou o amor? Né? Talvez meus filhos estavam comentando comigo, né? Falando aqui em casa, que lá na escola teve um menino, não sei que série que foi, teve um menino que levou flores e ele fez uma declaração lá de apaixonado, de amor, pedindo para uma menina namorar com ele, né? E uma manifestação, né, de gostar de outra pessoa, que a gente vê, acha até bonito, né, romantismo e tudo mais. Mas Deus, como é que foi que ele manifestou o seu amor entre nós? Aqui a palavra de Deus é clara, né? Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Se tivesse qualquer outra forma, outro meio, né, de Deus, isso daqui ele fez por causa da outra verdade, né, que Deus é justo, Deus é santo, e ele não abre mão, né, embora ele seja amor, não abre mão da sua justiça, da sua santidade, e por isso foi necessário um ato tão drástico, um ato tão dolorido para ele, dessa forma, né? Manifestar o amor dele dessa forma, né? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo. E para quê? Para vir trazer uma mensagem, para vir pregar aqui entre nós, também, né? Mas não foi só isso que ele fez. Se fosse ainda enviar Jesus aqui ao mundo para, olha, vou enviar meu filho para ele falar, e ele vai fazer milagres, ele vai convencer as pessoas, ele vai agir com poder ao ponto de fazer as pessoas se arrependerem, temerem e se voltarem dos seus maus caminhos para mim obedecerem. Se fosse só isso ainda, que Deus já seria uma coisa grande que Deus teria feito por nós. Mas foi muito maior do que isso, né? Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para pagar o preço da salvação, pagar o preço, o castigo do pecado de cada um de nós. Enviou o seu Filho ao mundo, às pessoas do mundo, a cada um de nós aqui. Estamos ouvindo essa mensagem. Deus manifestou o seu amor por nós, nos enviando o seu Filho único. Então Deus, ele dá um exemplo, né? Ele é a fonte do amor e ele também é um exemplo. Ele define o que verdadeiramente é o amor, né? O amor não fica só na parte da teoria, só no pensamento, ou só na boa intenção. O amor, ele age ele tem que se manifestar, ele tem que fazer o bem para a pessoa amada, né? Então, eu tenho uma frase, né, do John Stott que diz assim: se você for procurar, se você quiser saber o significado da palavra amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário, né? Se a gente olhar para o Calvário, para aquela cruz, para aquele monte onde Jesus foi crucificado, a gente vai ter a definição do que é realmente um amor verdadeiro, que vai até as últimas consequências para fazer o bem à pessoa amada, né? Tem muitas vezes a gente ouve falar de crimes, coisas que aconteceram, crimes passionais, pessoas que mataram, entre aspas, por amor, mas não tem nada de amor, né? Quando um marido ou alguém, né, namorado, mata sua namorada, mata sua esposa por amor, porque se sentiu rejeitado, ele foi lá e
e acabou com a pessoa. Então, matou por amor? Não, de forma alguma, né? Matou por ódio, matou por vingança, matou porque é mal, né? Porque o amor verdadeiro, ele quer o bem da pessoa amada, né? A ponto de até se alguém, no caso de um relacionamento, né, de um casal, às vezes acontece, né? Não é o plano de Deus que haja divórcio, que haja separação, mas ainda se chegar a esse ponto, né, de haver que as pessoas possam amar a outra pessoa, né? Mesmo se não está comigo, né? Deixa a pessoa ir, se for o caso, mas queira o bem dela e haja para o bem dela. Então, Deus manifestou o seu amor entre nós. Então, ele deu esse exemplo para nós, de que para amar, aquele que ama faz alguma coisa. E isso mostra para nós, confronta nós, né? Será que realmente nós temos amor em nossas vidas? Será que as pessoas que estão de fora conseguem enxergar isso em nós, que nós somos de Deus, porque veem o amor em nós? Veem o amor na minha vida? É difícil, né? Para nós, muitas vezes, ser confrontado dessa forma com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é assim. A gente vem a ela para ver, para ler, e Deus fala, Deus mostra para nós. É como um espelho, né? Um pouquinho antes do culto, eu fui olhar para o espelho, né? E a barba tava grande, tava esquisito, né? Tem muita coisa que a gente não consegue mudar, né? Nossa aparência não vai melhorar tanto assim, mas o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. O espelho mostrou. Sua barba não tá boa, né? Faz essa barba. E a Bíblia também é assim. A gente vem, a gente lê, Deus fala, e Deus está falando aqui, né, irmãos? Ele é a fonte do amor, ele deu o exemplo maravilhoso do amor, enviando seu filho ao mundo. E para que ele enviou seu filho? Para que nós pudéssemos viver por meio dele. Aqui está o caminho, né? Para a gente conseguir cumprir isso nas nossas vidas. E a terceira coisa, então, agora, falando isso, né, ele nos dá eu não li o versículo 10 aqui, ó. Nisto consiste o amor, João está falando, né? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou primeiro e ele nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele fez essa troca, ele fez no Velho Testamento, né? Quando as pessoas iam para o templo para adorar a Deus, eles viajavam seus locais para o templo e eles levavam ali a oferta, né? O seu cordeiro para ser morto, seu sangue ser ali oferecido como propiciação, ser oferecido como uma oferta a Deus para que os seus pecados pudessem ser perdoados, né? E só que cada ano eles tinham que voltar lá e o que acontece? Tinham que levar de novo outro cordeiro, de novo, matar esse animal inocente. O sacerdote pegava o seu sangue e era ali oferecido por causa dos pecados. Todo ano, porque todo ano, toda vez, o pecado, né? A gente comete pecados e a gente erra e precisa ali dessa substituição, desse sacrifício, né? Mas Jesus, ele fez um sacrifício perfeito, né? Ele fez um sacrifício único, mas o sangue dele, né? Ele, por ser o Deus Filho, é suficiente. O sangue de Jesus tem o poder
e é suficiente para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados. Com base nesse sacrifício, nessa propiciação aqui, ó, ele enviou o seu filho, nos amou e enviou o seu filho como propiciação, levou como substituição, em troca, em oferta pelos nossos pecados. Graças a Deus, né? Como Deus nos ama. E isso é diferente, né, de um Deus. Outra coisa que eu vi, né, que fora do cristianismo, fora dessa revelação de Deus como amor, né, que apenas nós, né, os cristãos, judeus, têm essa revelação, foi revelado que Deus é amor, porque muitos pagãos, eles até tinham ali deuses onde eles cultuavam, eles ofertavam, mas eles não tinham essa figura de Deus como um Deus amoroso, né? Pelo contrário, eles tinham visões, eles tinham, assim, conceitos de que Deus, né, é um Deus irado, que precisava ser apaziguado, e muitos ali dessas seitas, dessas religiões pagãs, ofereciam sacrifício até de pessoas, de filhos, para aplacar a ira desse Deus, de animais, né? Mas não tinham essa revelação, não tinham esse conhecimento de um Deus que é amor, um Deus que morre, um Deus que manda seu filho para morrer no nosso lugar, né? Isso é somente o Deus, o Criador do céu e da terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus verdadeiro, um Deus que é justiça, que é santidade, que é santo, mas é um Deus que é amor, um Deus que morre, um Deus que perdoa e que paga a conta, paga o preço. E agora vamos para a última, né? Última coisa aqui. Então, nós vimos que Deus é a fonte do amor, versículo 7 e 8. Deus deu o exemplo de amor, enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. E ele nos deu esse mandamento para amar, mas ele também capacita a gente para amar. E agora, por última coisa, eu queria ver aqui outra coisa que é uma palavra que está aqui no versículo 11 e 12. Amados, visto que Deus é assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Essa palavra, meus irmãos, aperfeiçoado, né? O amor de Deus, se nós amarmos, né, uns aos outros, se nós cumprirmos o mandamento de Deus, o amor dele será aperfeiçoado em nós. Aqui, essa semana eu fui assistir um ensaio, né? Um ensaio do grupo de louvor lá de Sorocaba, da igreja. E estavam lá, né, os músicos, estavam lá o Léo, que toca bateria, um menino, um jovem aí, acho que, não sei se ele tem 16, talvez, 17, e toca tocando bateria, e tem outros irmãos lá, né, a Mira, e o Roberto no baixo, a Mira no violão, tinha o vocalista também, e tem o tecladista lá, que é o Rogério, né, que é o maestro da banda lá. E vendo isso, né, a gente viu o ensaio e é tão bonito de a gente ver, né, o maestro, né, o que conduz, porque as pessoas estão tocando e ele está ouvindo. Para mim, a gente é uma coisa só, mas ele está ouvindo o que cada um está fazendo e depois ele vem com as dicas, né? Depois, na segunda vez, ele fala, olha, você entrou nesse ponto aqui, você tem que entrar na outra estrofe, você tem que tocar desse jeito, né? E eu fiquei assim observando, né? Como é bonito. E para que todo mundo toque bem, toque para Deus, toque bonito, né? Os ajustes ali são necessários. É necessário esse aperfeiçoamento, né? E da mesma forma ali o que cada um faça bem o seu papel, né? E faça em harmonia com os demais. Não adianta ele tocar bem, mas ele tá
fora da harmonia, fora do tempo, né? Não vai ficar legal, né? E na igreja, nós, refletindo agora, nós também somos, né, a Igreja de Jesus, é como uma banda, uma orquestra, né? Cada um de nós somos ali um instrumento de Deus que Deus está usando, né? E quantas vezes o som que está saindo não está sendo bom, né? Deus precisa trabalhar em nós, aperfeiçoar, né? Nos aperfeiçoar, nos corrigir, para que não é para o mal, mas é para o nosso bem, né? Para que nós sejamos aperfeiçoados com a natureza, para que a gente viva para Deus e na vida de Deus, e a pouco Deus quer nos conformando, nos aperfeiçoando na imagem de Jesus, né? E para que a orquestra toque, né? Você já ouviu uma orquestra tocando, como é bonito, né? E o maestro lá na frente conduzindo, e cada um no seu tempo, todos são importantes. Às vezes tem orquestra com, sei lá, 500 músicos, mas cada um está trabalhando, está cumprindo o seu papel. E assim é a Igreja de Jesus também. Assim somos nós, né? E agora, esse aperfeiçoamento, às vezes, é dolorido, né? Pergunta para um atleta, por exemplo, né? O Tadashi, que está aqui entre nós, o filho dele é triatleta. E para que ele possa competir, ele tem que treinar exaustivamente, todos os dias. Tem que ter alimentação regrada, tem que cuidar, né, de tudo. E da mesma forma, os atletas, né, a gente vê os atletas olímpicos, né, quanto treinamento para que possa ir ali e possa fazer uma boa apresentação, poder disputar ali para ser campeão, né? E nós também, nós estamos numa caminhada, numa maratona cristã, e temos que chegar, né? Chegar no destino final. Deus sabe as nossas limitações, então ele não quer que um bom maratonista corre 42 quilômetros aí em 40 e poucos minutos, né? Mas não importa a velocidade na vida cristã, o que importa é terminar bem, como o pastor já falou outro dia, né? Tem gente que começa bem, mas não termina bem. Talvez Salomão tenha sido assim. A gente não sabe exatamente como foi, mas pelos próprios escritos, né? Pelas escrituras, a gente vê que várias vezes ele desobedeceu a Deus. Deus falou que não era para o rei acumular cavalos, exército, né? Mulheres e riquezas, né? E ele desobedeceu a Deus. E a gente vê tão claro, não sabemos como ele chegou ao ponto de ele falar que tudo é vaidade, tudo nessa vida, tudo que eu tinha que experimentar, eu experimentei. O resultado é que tudo isso é vaidade, não tem felicidade, não tem satisfação. A única satisfação está em conhecer a Deus e em obedecer a Deus, né? E aqui a gente vê, para terminar aqui, ó. Então a gente viu do aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é muitas vezes dolorido, mas a gente precisa fazer. E se esse mandamento aqui de Deus é para a gente amar os outros, amar, será que é a mesma coisa que gostar? Ixi, mas eu tenho que ser sincero, Senhor, com o Senhor, eu não gosto dessa pessoa. Mas Deus está falando, mas você não precisa gostar, você precisa amar, né? Tem diferença? Tem diferença, porque o gostar faz parte ali das nossas preferências, né? Preferências naturais. Agora, amar é em obediência a Deus. E isso que é o teste da nossa fé. Amanhã, talvez, nós vamos sair para a rua, para o trabalho, para as nossas atividades. E nem todo mundo que a gente vai encontrar, a gente gosta ou a gente tem afinidades.
Mas vamos lembrar do mandamento de Deus, né? Que Deus, vamos pedir para Ele purificar nossos corações, aquelas pessoas que a gente tem dificuldade de relacionamento, que a gente sente ali, muitas vezes a gente não sente ali vontade nem de olhar para essa pessoa, mas Deus, o Senhor manda que a gente ame, então muda meu coração. Vamos ser sinceros perante Deus, perante o Senhor, e pedir para Ele fazer a mudança. Ele vai fazer a transformação das nossas vidas, como Ele fez com João, né? João era uma pessoa muito brava, irada, mas ele se tornou um apóstolo de amor, se tornou uma pessoa tão amada ali, amável, né? E aqui, por último, para testemunhar do amor, né? Então, se a gente quer ser aperfeiçoado em amor, né? A gente precisa fazer isso, né? Ó, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Testemunhamos. O que seria testemunhar, né? Contar o que nós experienciamos. Mas como eu vou falar para as pessoas, você não pode ir num tribunal e num julgamento se você não sabe de nada do que está acontecendo. O seu testemunho não vale se você for inventar alguma coisa. Testemunho você tem que falar a verdade, o que você sabe. O que nós sabemos sobre Jesus? Testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo, né? Precisamos, se temos essa verdade em nós, se somos testemunhas, somos alcançados por esse amor, devemos ali testemunhar para outros, falar o que aconteceu, o que Deus fez. Isso não é igual um cego, né? O cego lá que aparece na Bíblia que Jesus curou ele e as pessoas estavam duvidando, chamaram seus pais, ó, só sabemos que ele nasceu assim. O que aconteceu, eu não sei. E ele começou a falar que Jesus tinha curado. Olha, Jesus me curou, eu agora posso ver. Eu era cego e agora eu vejo. Mas como assim? Você não pode falar isso. Não, falou, não, eu tenho que testemunhar isso que aconteceu. Eu era cego e agora eu vejo. E assim esse cego glorificou a Deus com seu testemunho tão simples, né? Mas de falar, ele não ficou quieto. Sabemos que esse Jesus é pecador, as pessoas acusavam. Como ele pode ter te curado? Falaram, se é pecador ou não é, eu não sei. Só sei que ele me deu vista, ele me curou. E depois Jesus encontrou com ele, né? E perguntou se ele cria, se você crê no Filho de Deus. Ele falou, quem é ele para que eu possa ver? Jesus falou, ele é aquele que te fala, sou eu. E aí ele abraçou e realmente confessou a Jesus, né? Então, essa questão de não vamos ter vergonha, meus irmãos, né? Eu falo isso daí para vocês e falo para mim também, né? Estou falando aqui diante de um espelho. Não tenhamos vergonha de confessar quem Deus, o Pai, enviou o seu Filho aqui nesse mundo para ser o meu Salvador, para salvar cada um de nós. Ele é o Filho de Deus, né? Se alguém falar isso publicamente, Jesus falou que vai também confessar diante do Pai, falando, olha, essa pessoa, ele não teve vergonha de mim, ele me confessou, e ele me conhece, e eu também o conheço. Isso é o que nós precisamos ter em mente, né? Já pensou se chegarmos lá diante de Deus e eu não te conheço? Ouvir isso de Jesus? Não, de forma alguma, né? A gente vamos ter esse amor em nós, vamos deixar que Deus aperfeiçoe em nós o seu amor, né? E vamos permanecer, como termina aqui a frase, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Vamos deixar que Deus faça em nós a sua vontade, como a gente ora no Pai Nosso, Senhor, né? Pai nosso que está no céu,
santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra, aqui na minha vida, como é no céu. Vamos ser esses filhos de Deus verdadeiros, que são alcançados pelo amor de Deus e alimentados por esse amor e testemunham desse amor a cada dia para todos que estão em volta. Amém, irmãos? Assim que a nossa reflexão de hoje termina, vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, obrigado por a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque só em ti a gente sabe realmente o que significa amor. Amor sacrificial, amor que fez todo o necessário, sacrifício necessário para nos perdoar, nos purificar e nos fazer filhos de Deus, amados. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui ouvindo a palavra, todos que vão ouvir essa mensagem, que possam abrir o coração para Deus e deixar Deus ser tudo em nós, Pai. Agir em nós. Possamos abrir mão das nossas vontades, nossos gostos pessoais e querer obedecer ao Senhor. Tudo começa com um passo de fé, de reconhecer que somos incapazes, mas se o Senhor nos manda, o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos dar esse amor que procede do Senhor mesmo. O Senhor é a fonte. Então, me ajuda, Pai, nos meus relacionamentos. As pessoas que eu não consigo amar, me ajuda, Senhor. Perdoa e ajuda a cumprir esse mandamento pelo que o Senhor fez por nós. O Senhor tem autoridade para nos mandar amar as pessoas, porque o Senhor mesmo nos amou com um amor tão grande. Então, devemos te obedecer por amor também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Continuando o nosso culto, então, vamos louvar a Deus com o louvor em japonês agora. Amazing Love. どうしてそこまで私のために命を惜しまず与えてくれたあなたを愛してる
Amém? Nós gostaríamos de passar para um momento de pedidos de oração. Será que alguém tem algum pedido? Posso pedir, gostaria, dá para ouvir? Sim. Sim. Continuem orando por Kenzo, para sua pronta recuperação. Ainda está meio dodói, está meio doentinho, né? Mas o pior já passou, né? Então, obrigado pelas orações, já está muito melhor. E continua orando para que se recupere totalmente. Agora está tomando um antibiótico muito forte, né? Mas está melhorando, tá? Muito obrigado. Orar pela saúde do Kenzo, né? Pela recuperação plena do Kenzo, né? Que ele possa estar crescendo e tornando grande homem para Deus, né? Será que tem mais alguém? Acho que a Erika quer falar, mas precisa ligar o microfone. Agora sim. Meu Deus. Por favor, peço que continuem orando para mim, por favor. Essa semana vai ser a entrega do finados, então vai ser muito puxado. Peço que continuem, por favor, orando por mim. Agradeço. Que Deus possa estar abençoando, né, o trabalho da Ellie, que parte agora para a fase final, né, que é a fase da venda. Será que tem mais alguém? Eu gostaria de estar pedindo oração, continuando a oração para o meu sogro, né? Essa semana ele está bem fraco, né? Teve a mudança dos remédios dele e essa mudança fez com que ele se sentisse bem fraco. Então, pedir oração aí que Deus possa estar restaurando as energias, força dele. Então tá orando pelo Vande, né? Isso, Vande. Tá orando pelo seu Vande, então, pela saúde dele. Obrigado. Mais alguém? Eu queria agradecer a Deus pelo meu pai, né? Deus está cuidando dele. Eu passei lá hoje de manhã, ele está bem, então a gente fica feliz, né? Eu nem sei mais, Elias, como é que foi lá? Teve algum atendimento, alguma consulta, Eu não falei com ele sobre isso. Teve alguma coisa? Tá? Agora sobre o tratamento do câncer, só retorno, né, para acompanhamento. Os próximos exames, no caso, é para verificar o cardio, né? Para esse mês aqui, eu acho que não tem nada, é mais para o próximo mês. Mas que bom, ele tava feliz lá, contente, fazendo almoço para a família lá, então hoje a gente fica feliz e agradece a Deus por estar sustentando ele, né? Graças a Deus, a recuperação dele tem sido ótima, né? Tá forte, brincalhão, como ele era antes, né? No período que ele estava aí em tratamento, ele até perdeu um pouco o brilho, né? Porque ele gosta bastante de brincar e tava brincalhão de novo. Que bom. Realmente está muito bom, né? Glória a Deus.
continuar orando então pela recuperação do seu Alessi. Será que tem mais alguém? Vamos fazer a oração então. Eu gostaria de pedir para que nós possamos pedir para que a Miyoko Goto, que participou conosco há 3 semanas, né? Que ela possa voltar a participar conosco. Ela mora em Minas. Eu conheço ela. Eu a conheci. Dá até vergonha, né? Mas acho que 30 e alguns anos passados. Ela era uma jovem e eu era uma criança. Mas vamos orar por ela. Orar então pela senhora Miyoko Goto, né? Pode participar online. Será que tem mais algum pedido? A senhora Takahama está com tosse ainda? Takahama Shimai Mada Seki shite irasharu? いいえ、大丈夫です。もう治られた。よかったですね。Senhora Yuki está bem? O seu cunhado, sua cunhada, como que está? Tá cada dia melhorando. Eu quero agradecer, né? Continuar orando, tá melhor. Obrigada. Quer que eu compartilhe, Flávio? Por favor. Então, deixa eu participar. Pronto. Fazer a oração então. Pede pro Rick, você pode fazer a oração pelo Kenzo, pela Érica e pelo Silvandi? Silvandi. Tá bom. E pedir pro pastor Daniel fazer pelo Alessi, pela senhora Miyoko Goto e pela dona Yuki, e a benção final, a benção apostólica, por favor. Tá bom. Então, posso começar? Vamos a orar. Pai Celestial, obrigado, Jesus, porque pela vida de Kenzo, dia sexta-feira tivemos que levar no hospital, Senhor. Estava com febre muito alta. Fizeram raio-x, muitos exames de sangue. Descobriram uma manchinha no pulmão, uma broncopneumonia, mas graças a Deus que se está recuperando. Está tomando agora antibióticos e outros medicamentos fortes que também estão machucando sua barriguinha, mas oramos que em nome de Jesus possa se recuperar prontamente. Já está caminhando, já está... Ainda não se está alimentando direitinho, não quer comer, tem falta de apetite, mas é parte da recuperação. Oramos para que possa melhorar e o cuidado e a proteção, Senhor, na vida dele. Oramos também, Senhor, pela vida de Érica. Já faltam poucos dias, Senhor, para o Dia dos Finados, onde se vendam muitas flores, e que essas orações que estamos colocando, Deus, em Tuas mãos, possas ouvir, escutar, e que esse dia, Deus, possa se vender muitas flores, Deus, e possas prosperar, abençoar, multiplicar, Senhor, as vendas, Senhor, de Érica.
Señor, oramos también por el señor Wandy, Señor, o pai da Fran, que se está sintiendo fraco con la mudanza de medicación, para que Dios, tú te manifiestes en la vida de él, que tú lo cuides, lo guardes, lo protejas, Señor. Ayuda, Señor, a que su sistema inmunológico possa melhorar, fortalecer, que possa tener más fuerza, Señor, durante todo este proceso, Señor. Y sobre todo, Dios, que a medicina que Él precisa, Señor, en su vida, sea tu presencia, Señor, que cura nuestra alma, nuestra vida por completo. Oramos que en el nombre de Jesús, Señor Wandy, Señor, pueda estar en tus manos, Señor, bajo y debajo de tu cuidado, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amém. Nós queremos louvar o teu nome pela recuperação do seu Adeci, pai do Alex, do Juninho, do Elias. Obrigado, Deus, porque ele recuperou o seu bom humor, seu brilho, e oramos, Deus, por tempos de muita alegria e graça junto com a família. Agradecemos também pelos parentes, né, da dona Yuki, que estão se recuperando, estão melhorando, e oramos também pela dona Yuki, para que ela também tenha uma boa saúde e que ela também possa te chamar de pai, né? Ser tua filha, e não só amiga, mas alguém mais próximo ainda, uma filha tua, Senhor. Oramos também pela senhora Miyoko Goto, que mora longe, está sem igreja lá. Oramos pela participação dela aqui no nosso meio também. Pedimos, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor tão grande de Deus, o nosso Pai, e a convicção, a capacitação, o consolo do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, muito obrigado a todos por estar participando aqui com a gente. Que Deus possa estar guardando, protegendo, abençoando, sustentando durante a semana. Amém. Bênção, pastor Flávio. Nossa. Tchau, tchau. Yasumi nasai. Boa noite. Boa noite para todos. Boa Boa semana. noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. 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 Bonitinho.